Olá, olá, meus guerreiros, minhas guerreiras, todo mundo bem? Animados aí para mais uma aula do Estatuto da Polícia Militar, o Estatuto dos Militares do Estado do Ceará. Então, bora lá, bora com foco total, com muita determinação, que você vai conseguir a sua aprovação. Só depende de você. O estudo é diário, todo dia tem que estudar um pouquinho, não precisa ser muito, só vai passar quem estudar muito. Não, quem estuda, quem tem tempo reduzido também passa. Agora precisa de uma dedicação, uma determinação a mais. Mais uma aulinha daquelas esquematizada, bem facilzinho para vocês, facilitando a vida de vocês. Porque o Estatuto, a Lei 13.729 de 2006, é obrigação sua conhecer, estudar, tem que fazer a leitura do texto de lei. Mas às vezes fica difícil compreender. Então, vem um mapa mental para facilitar o seu entendimento, para você fixar realmente o conteúdo e gabaritar a questão na hora da prova. Tá aí, ó, um mapa mentalzinho desse aí, resumindo tudo sobre a licença à gestante. Porque o assunto de hoje é licenças do militar do estado do Ceará. Então, a licença ela pode ser a gestante por 120 dias, prorrogar por mais 60 dias. Não precisa se preocupar muito, eu vou explicar isso daqui, eu estou só apresentando para vocês. Paternidade por 10 dias, muito cuidado, né? Porque o prazo lá do ADCT da Constituição Federal e de diversos outros estatutos é de 5 dias para a licença paternidade. Já que para os militares, licença paternidade por 10 dias. Então, cuidado com isso daí. Licença para tratar de interesse particular, tratar da saúde dependente na forma da lei, tratar da saúde própria ou licença adotante. Então, vamos começar pela licença à gestante. O prazo dela é de 120 dias. Muito cuidado com outra coisa. Pode vir na prova duas perguntas, dizendo o seguinte: a primeira, o prazo da licença à gestante pode ser de até 180, pode chegar a 180 dias. Certo ou errado? Essa primeira está certa. Agora, se na prova falar o seguinte, o prazo da licença à gestante é de 180 dias. Está errado. O prazo da licença à gestante é de 120 dias. Mas ele pode chegar a 180? Pode. Por quê? Porque ele pode ser prorrogado por mais 60. Mas cuidado, o prazo mesmo é de 120. A prorrogação, a gestante, a servidora, a policial militar é que vai ter que solicitar. Então, cuidado com essa informação. Então, a licença gestante do prazo de 120 dias, concedida mediante inspeção médica a partir do 8º mês de gestação, salvo prescrição médica em contrário. Então, a partir do 8º mês, após ser solicitada a licença gestante, salvo se tiver uma prescrição médica em contrário, falando que deve ser antes, que deve esperar um pouco mais, enfim. E aí, mediante requerimento efetivado até o final do 3º mês após o parto, então, até o 3º mês ali, teve o parto. Até o 3º mês, a militar tem que fazer o quê? Solicitar a prorrogação. Dizer, ei, quero ficar mais 60 dias. Ok. A administração pública pode prorrogar esse prazo de 120 dias por mais 60 dias. E esse prazo da prorrogação, assim como a licença, a servidora tem direito à remuneração dela. Então, durante o período da prorrogação da licença paternidade, a militar estadual tem direito à sua remuneração. Agora, cuidado com essa vedação aqui, muito boa, que foi destacada aqui. É vedado o exercício de qualquer atividade remunerada pela beneficiária, não podendo também a criança ser mantida em creche ou organização similar, sob a pena da perda de direito do benefício e consequente apuração da responsabilidade funcional. O que é isso? A servidora está lá, solicitou a licença à gestante, teve lá o parto, solicitou a prorrogação, só que ela disse 180 dias.
que é 120 da licença, mais 60 da prorrogação, dá para 6 meses eu vou vender alguma coisa, eu vou fazer, vou procurar um emprego para mim, dá para mim ficar de boa. Não pode. Nesse período, ó, vedado o exercício de qualquer atividade remunerada. Outra coisa, a mãe solicita a prorrogação da licença, né? Aí pega e coloca o menino na creche. Ou uma organização similar, né? Existe aí já várias instituições para cuidar de filhos recém-nascidos, essas coisas. E pronto. Ah, o menino está na creche em tempo integral ainda, manhã, tarde, vai buscar só a noitinha e fica em casa, ó, tranquilo. Pode não. Você solicitou a prorrogação da licença para cuidar do seu filho. Então, se você colocar ele numa creche, para que você vai querer a licença? Para ficar em casa, tranquilo, de boa? Não, não pode. Então, essa informação tem cheiro de prova. É vedado o exercício de qualquer atividade remunerada pela beneficiária, no caso a servidora, não podendo também a criança ser mantida em creche ou organização similar, sob pena do perda do direito do benefício e consequente apuração da responsabilidade funcional. Tranquilo? Outra informação importante, aprofundamento da matéria. A licença maternidade só será concedida à adotante ou guardiã mediante a apresentação do respectivo termo judicial. Por quê? Porque a adotante, principalmente, ela pode chegar e dizer: eu adotei o menino, eu quero a licença. Um mês depois, ela disse: adotei outro, tá aqui, ó. Parece, ó, não, isso aqui parece comigo. Aqui com 6, adotei outro, quero mais licença. Não, peraí. A adoção tem que ter lá o termo judicial, direitinho, formalizado. Realmente você fez a adoção, tem direito à licença adotante. Tranquilo? Cuidado com essa informação. Nós vamos já conhecer a licença adotante. E em caso de aborto não criminoso, comprovando mediante atestado médico, a militar terá direito à licença remunerada correspondente a 2 semanas. Então, aconteceu algum problema na gravidez e foi necessário fazer um aborto não criminoso. Existem, né, duas hipóteses. O Código Penal ele não vai criminalizar o aborto. E existem outras situações também, como a questão do feto anencefalo. Então, existem abortos que não são criminosos, não. O próprio Código Penal traz duas exceções. Nesse caso aí do aborto não criminoso, a gestante, né, a mãe, vai ter, a servidora policial, vai ter direito à licença de 2 semanas. Então, cuidado com isso. Então, vamos para a licença adotante, porque ela tem uma diferença a depender da idade da criança. Se for adotar uma criança de até 1 ano de idade, o prazo da licença adotante vai ser de 120 dias. Se a criança tiver entre 1 e 4 anos de idade, o prazo da licença vai ser de 60 dias. E se a criança tiver 4 a 8 anos de idade, o prazo da licença será de 30 dias. Então, como eu expliquei, essa adoção tem que ter lá o termo judicial comprovar. Porque senão poderia, né? O servidor chegar lá, adotei esse aqui, quero 120 dias. Depois, adotei esse outro aqui, quero mais 60. Enfim, tem o termo judicial para comprovar a adoção. Agora vamos conhecer a mais famosa, a licença para tratar de interesse particular, também chamado, apelidada carinhosamente de LTIP. Então, quando você visualizar, escutar esse nome LTIP, está relacionado com a licença para tratar de interesse particular. E o que é isso? Para que serve essa licença? Essa licença, como o próprio nome já diz, é para você tratar de interesse particular. Você não precisa dizer o que é. Não precisa chegar para mim, eu vou fazer isso. Não. Simplesmente você chega e diz, eu quero tratar do interesse particular meu. Pode ser um problema familiar, pode ser um problema pessoal, pode ser alguma coisa que você queira fazer, exercer o comércio, enfim. Você vai chegar lá, vai dizer, quero solicitar essa licença. Tranquilo. Professor, então quer dizer que quando eu estiver assim meio para baixo, assim, eu posso ir lá e pedir essa licença, passar uns 10 dias em casa, depois voltar, passar um mês em casa. Não, calma, calma. Até que pode, mas tem um probleminha que eu acho que você não vai achar muito bom, não. Por quê? Porque essa licença
para tratar de interesse particular, ela é sem remuneração. Então, você pode solicitar ela, o prazo é até 2 anos. Você pode, por exemplo, passar 2 anos sem estar na polícia militar, sem estar no bombeiro militar, em casa, cuidando dos seus problemas aí tranquilamente. Só que é sem remuneração, você não recebe. Se fosse com remuneração era bom demais, né? Ficar em casa resolvendo os problemas e recebendo. Não, ela é sem remuneração. E outra coisa, essa licença é concedida ao militar estadual com mais de 10 anos de serviço. Aqui vem aquela mesma regra da Constituição, do artigo 14, parágrafo 8º, que também foi estudada aqui no Estatuto, a questão do militar alistável e elegível, né, que tem um com mais de 10 anos e um com menos de 10 anos. Aqui na licença também ele utilizou esse prazo de 10 anos. Então, para solicitar a licença para tratar de interesse particular, o militar, seja ele praça, seja ele oficial, tem que ter mais de 10 anos de serviço. Senão, ele pode até pedir, mas não vai ser aceito. Porque tem que comprovar isso aqui. Então, o militar com 5 anos de serviço, ele pode solicitar? Não pode, mas eu falei, até que solicitar ele pode, mas não vai ser concedido. Com 7 anos, não, só pode militar com mais de 10 anos. Militar com 15 anos de serviço, quer tratar de um interesse particular dele. Ele vai lá, solicita a licença, o prazo é até 2 anos, então pode ser 1 mês, 2 meses, 3, 1 ano. O máximo é até 2 anos contínuos ou não. Nesse caso, ó, vai implicar o prejuízo da remuneração, da contagem do tempo de serviço e contribuição e da atividade no posto ou na graduação. Vamos embora aprofundar? Passar um bizu aqui para vocês. Seguinte, quando ele fica afastado da licença para tratar de interesse particular, tá aí com no mapa mental, vai ter a perda da remuneração e do tempo de serviço também. Então, imagine o seguinte, eu vou pegar aqui o material, esse bizu eu vou já falar com vocês. Mas vou explicar outra aqui, já deixei copiado para ganhar tempo. Vamos supor que o militar ele tem 18 anos de serviço. E ele solicitou a LTIP por 2 anos. Passou 2 anos fora da polícia. Como foi explicado no mapa mental, vai ter a perda da remuneração, perda do tempo de contribuição, tempo de serviço, tudo. Então, quando esse militar ele voltar para a polícia, ele vai ter quantos anos de serviço? Os mesmos 18 anos. Não vai, esse tempo que ele ficou na licença de tratar de interesse particular, como regra, não será computado. Opa, professor, o senhor falou como regra. Se é como regra que tem exceção, pim, sim, sim, acertou. Então, vamos lá. Qual é a exceção? A exceção é se ele contribuir por fora. E o estatuto traz o valor que ele deve contribuir. É o valor de 33% sobre a última remuneração. Professor, eu tenho que conhecer esse valor? Tem sim. A obrigação está no estatuto. Então, beleza. Então, vamos aqui outro exemplo para não confundir. O militar tinha 25 anos de serviço. Solicitou a LTIP por 2 anos. Só que aqui ele ficou contribuindo. Peraí, deixa eu apagar aqui que ficou feio, mas misturou aqui um bocado. Pronto. Aqui ele ficou contribuindo. Qual o percentual? 33% sobre a última remuneração. Nesse caso, quando ele voltar, o tempo de contribuição dele, 27 anos. Porque agora eu vou contar, porque ele contribuiu aí sobre 33% da última remuneração. Então, se ele ganhou, por exemplo, 10 mil vezes 33%,
corta aqui, né? 3.300. Ele tem que ficar pagando 3.300 todo mês. Lembrando que ele não vai receber remuneração. Esses 3.300 ele vai ter que pagar de outra forma aí. E esses 3.300 não são fixos. É um percentual da última remuneração. Dependeu do quanto que ele ganha. Se ele ganha 5, 3.000, 4.000, 5.000. Mas esses 33% você tem que memorizar. Isso aqui foi só um exemplo. Não confundir vocês. Porque o estatuto fala assim. Então, se ele contribuir, ele não vai ter a perda do tempo de contribuição. Se ele não contribuir, ele tem a perda do tempo de contribuição. Tranquilo? Aí tem um bizu aqui também. Após 6 meses fica agregado, mas eu vou explicar esse bizu junto com essa outra licença aqui, a licença para tratar de saúde do dependente. Dessa licença, o que eu preciso conhecer, professor? Seguinte, existe a licença para tratar da saúde própria do servidor. Quando o policial militar está doente. Isso aí o estatuto nem falou muito sobre ela. Essa que nós vamos explicar é a licença de saúde do dependente. E outra coisa, você tem que saber quem são esses dependentes, porque a prova pode chegar e dizer assim, um tio do militar adoeceu. Ele tem direito à licença para tratar de saúde do dependente? Não. Por quê? Porque dependente para o Estatuto dos Militares do Ceará são os pais, filhos e cônjuge do qual não esteja separado e de companheiro. Então, os pais, filhos, aqui não entrou irmão, não entrou primo, não entrou tio, sobrinho, não entrou. É pais, filhos, cônjuge do qual não esteja separado, então se estiver separado também não vai entrar, e companheiro. O prazo máximo da licença é de 2 anos e os primeiros 6 meses são remunerados. Então, você solicitou por 6 meses, esses primeiros 6 meses são remunerados, você continua recebendo sua remuneração normalmente. Depois disso, você pode passar aí mais 1 ano e 6 meses, né? Para fechar o prazo máximo de 2 anos, só que é sem remuneração. Muito cuidado com isso. A licença para tratar de interesse particular é sem remuneração. O prazo é até 2 anos sem remuneração. A licença para tratar de saúde do dependente, o prazo é de 2 anos também, prazo máximo de 2 anos, só que os primeiros 6 meses são remunerados. Você fica recebendo normalmente. Essa licença só vai ser concedida desde que prove ser indispensável a assistência pessoal e esta não possa ser prestada simultaneamente com o exercício funcional. Então tem que mostrar, é obrigado o servidor estar lá, ele tem que estar lá. Ele tem que ter assistência dele para a família, para o cônjuge, enfim. Agora vamos supor que na sua casa tem 10 pessoas morando lá, tem 10 pessoas prestando assistência lá. Então, nesse caso, não precisa de licença, né? Tem que provar ser indispensável a assistência pessoal e essa não pode ser prestada simultaneamente com o exercício funcional. Agora vamos explicar o bizu aqui, ó. Após 6 meses fica agregado. O bizu é o seguinte, eu já até copiei aqui para ganhar tempo. Tem a LTIP e a LTSD, né? Licença tratada de saúde dependente, aqui licença tratada de interesse particular. Os primeiros 6 meses da LTIP, como ela toda, é sem remuneração. Você não recebe remuneração. Já os primeiros 6 meses da licença para tratar de saúde dependente, você recebe remuneração sim. Beleza. Qual aqui, o que vai ser igual para as duas? Depois de 6 meses dessas duas licenças, das duas aqui, tanto faz, qualquer uma, o militar vai ficar agregado. Professor, o que é agregado, não sei o que, nós vamos ter uma aula só para isso. Olha, eu estou passando o bizu logo aqui para ficar mais fácil de você compreender. Então, pronto. Tanto na licença para tratar de interesse particular, como na licença para tratar de saúde dependente, após 6 meses que o militar solicitou essa licença, ele por 6 meses aqui na LTIP, vai ficar agregado. Estou 6 meses aqui na licença para tratar de saúde dependente, vai ficar agregado. E a licença para tratar de saúde dependente, após 6 meses, acontece o quê? Além de ficar agregado,
ele ainda vai perder a remuneração, porque após os 6 meses, perde a remuneração da licença para tratar de saúde do dependente. Agregada, a pessoa não vai sair da polícia, não. Cuidado com isso, nem do Corpo de Bombeiro Militar do Estado do Ceará. Como eu falei, vou explicar nas próximas aulas, não vou nem explicar muito aqui para não confundir a cabeça de vocês. Mas já explicando, agregado ele não vai sair da polícia, não. Ele continua na polícia. Mas guarda essa informaçãozinha e cuidado com essa diferença da LTIP e da licença tratada de saúde do dependente. Para finalizar, as licenças poderão ser interrompidas a pedido ou nas seguintes condições. Então, a pedido, o militar mesmo pode chegar e dizer: ei, não quero mais a licença não. Ah, tá bom, acaba, não quero mais. Ou então, em caso de mobilização, estado de guerra, estado de defesa ou estado de sítio, em caso de decretação de estado de situação de emergência ou calamidade pública, para o cumprimento de sentença que imposte restrição de liberdade individual, para o cumprimento de punição disciplinar, em caso de prisão em flagrante ou decretação de prisão por autoridade judiciária, em caso de indicação de inquérito policial militar, recebimento de denúncia ou pronúncia criminal, a juízo da autoridade competente. Então, nesses 6 casos, essas 6 situações, condições, as licenças poderão ser interrompidas, além de poder ser interrompido também a pedido. O servidor vai lá e pede para a licença ser interrompida. Tranquilo? Com isso, finalizamos o nosso estudo. Muitos aprofundamentos aí para vocês, muitas dicas, muitos bizu. Vão anotando aí bem direitinho, muitos esquemas, bem facilzinho para facilitar para vocês. Tranquilo? Um forte abraço e bons estudos.